E agora vamos falar de Várzea Grande. E está difícil a relação da Prefeitura com a Câmara dos Vereadores em função das denúncias contra a administração. Na semana passada, os vereadores, por pouco, não afastaram a prefeita Lucimar Campos do cargo. Para falar sobre esse e outros assuntos, eu converso agora com o secretário de Governo de Várzea Grande, Juarez Toledo Pisa. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde. Boa tarde, Cuiabá, Várzea Grande. Estamos aqui à sua disposição. Secretário, a relação aí entre a Prefeitura e a Câmara está difícil. Os vereadores dizem o seguinte, que existem muitas denúncias, principalmente relacionado aí com fraudes em licitações e que esse valor aí ultrapassa os 30 milhões de reais. E a Prefeitura tem respondido o quê para essa posição que a Câmara tem assumido? A verdade é o seguinte, o que há em Várzea Grande é um denuncismo político em cima de situações que não traz nenhum fato que possa gerar indícios de que haja qualquer crime da prefeita com relação a essas denúncias vinculadas pela Câmara. A prefeita está tranquila, ela tem a segurança de que não cometeu nenhum ilícito, né, pelo que ela teve conhecimento pela imprensa, porque a Câmara não a comunicou ainda dessas questões que chegaram à Câmara. Nós temos já uma leitura de que tudo que está lá não gera um centavo de prejuízo para o erário público. Então são questões pontuais de algumas secretarias, até porque o modelo de gestão é descentralizado. A prefeita não é ela que faz concorrência, ela não homologa, são os secretários que fazem. Existe uma comissão de licitação que instrumentaliza todo o processo de licitação e toda vez que ela tem conhecimento de alguma dúvida sobre qualquer processo, ela antecipa com a suspensão, cancelamento do processo, para que não aconteça nenhuma dúvida na administração dela. Então é isso que o modelo de gestão é que é pautada a Prefeitura de Várzea Grande hoje. Agora, uma das pessoas que denunciou essas irregularidades, um pastor, chegou até a se dizer de que a assinatura nas denúncias não era dele. Mas depois isso mudou um pouco. Depois, esse mesmo denunciante enviou um ofício para a Câmara pedindo para retirar as denúncias, porque se ele pedia para retirar, é porque é ele que fez. E o argumento que ele utilizou nesse ofício aí é de que ele estaria sendo ameaçado. E ele estava com medo, desesperado. O senhor ficou sabendo disso? Bom, a questão desse pastor, desse elemento, hoje é uma questão de polícia. Ele praticou um crime de denunciação caluniosa. Então ele tem que responder à polícia. O fato dele levar a Câmara a essa situação de vexame perante a sociedade. Eu acho que o corpo técnico da Câmara tem que ter mais cuidado ao examinar essas denúncias de possíveis irregularidades, seja feito um tratamento melhor nessas questões para não acontecer essas situações. O senhor acredita, então, que os vereadores de Várzea Grande, eles estão sendo enganados, ludibriados? Eu acredito, não, todas as questões que estão lá, como possíveis denúncias de possíveis irregularidades, não tem fundamento técnico, não tem fundamento jurídico e nem fundamento administrativo para ser discutida. São situações de gestão que podem ser justificadas a qualquer momento por qualquer servidor, pelos secretários e até mesmo pela prefeita. Se ela... Quer dizer, não teve fraude em licitação, não teve ilegalidade, ninguém foi beneficiado. Não. Até porque a prefeita ainda não foi auditada pelo Tribunal de Contas. O exercício dela, que começou em maio e terminou o exercício em dezembro, onde consta essas possíveis irregularidades, ainda vai ser auditado pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ainda vai dar o parecer se vai apontar ou não essas situações lá como alguma dificuldade. Não tem nenhuma preocupação a prefeita com relação a essa questão das denúncias lá na Câmara. Secretaria, esse ano aqui é um ano eleitoral.
a prefeita Lucimar Campos, ela sai candidata à reeleição? Veja bem, a prefeita hoje goza de uma simpatia muito grande, de um conceito muito bom na cidade de Vazagrande. Ela tem, né, todo o suporte partidário dos democratas e dos partidos que compõem a aliança. E eu acredito que ela deva ser a opção mais favorável do grupo, a recondução dela com a reeleição. E é um processo que está se iniciando. O debate já começa agora dia 22, o partido está fazendo uma conferência onde vai ser discutida essa questão com todos os nossos aliados, para a gente chegar qual vai ser a posição da prefeita Lucimar nas eleições desse ano. E nessa questão que a gente falava agora há pouco das denúncias, houve uma modificação lá no secretariado. Mudou o secretário de saúde. Sim, correto? Sim, sim. Essa mudança foi em função das denúncias ou não? Veja bem, o secretário de saúde, o doutor Cássio, é uma pessoa competente, prestou um grande serviço a Vazagrande no momento crítico, mais crítico da saúde de Vazagrande, que foi a transição do mandato do ex-prefeito para a prefeita Lucimar. Foi encontrada uma situação de guerra na saúde pública de Vazagrande e o doutor Cássio prestou um grande serviço. Mas ele também se sente também em condições difíceis diante dessas situações e ele quer deixar tanto a prefeita como a Câmara à vontade nesse processo de uma possível investigação. Então ele achou por bem colaborar com a prefeita e pediu para sair, por enquanto, se faça todo o processo investigatório. Secretário, em função aí desse ano eleitoral e até em função dessas denúncias, outras mudanças podem ocorrer nos próximos dias? Veja bem, a prefeita tem a necessidade, muitas vezes, de ajustar a administração. A administração é como um voo que você faz. Você faz um plano de voo e no meio do voo pode surgir uma tempestade e você precisar fazer uma correção de rota. Ela pode, a qualquer momento, fazer uma correção de rota, tendo em vista a reeleição, tendo em vista a novos projetos que ela possa vir tocar. Então, isso é disposição da prefeita. Chegou até a se especular aí de que o ex-senador Jaime Campos, de repente, poderia assumir um cargo na prefeitura de Vazagrande. É possível isso? É verdade que o senador Jaime Campos seria uma grande contribuição se ele pudesse, de fato, colaborar assumindo um cargo de interesse político dentro da administração para ajudar na articulação. Mas a história dele, de político, senador, governador, prefeito 3 vezes, não é que diminui ele assumir. Ele tem outros afazeres e está dentro de um patamar de que ele é um grande orientador de todos. Então, eu acredito que ele vai ficar de fora nesse momento, vai continuar como colaborador da prefeita. O senhor acredita, então, que em função desse ano eleitoral, isso poderia justificar essa movimentação da Câmara dos Vereadores de Vazagrande? Eles estão preocupados com isso? Faz sentido, sim. Tudo hoje, com o processo eleitoral, faz sentido. A Câmara quer se posicionar, é dever da Câmara trazer à administração da prefeita as dificuldades, como também fiscalizar as questões que a Câmara entenda que não corresponde com a legalidade. E também é dever da prefeita, dentro dessas questões, como ela já faz, toda vez que tem uma dificuldade, é aberto um processo disciplinar para se consumar a veracidade dos fatos. E assim, lá hoje nós temos mais de 70 processos disciplinares abertos, apurando possíveis irregularidades. Então lá não há, dentro da administração da prefeita Lucimar, não existe nenhum espaço para que seja feito qualquer deslize dentro da administração. Secretário, e nesse imbróglio aí, nesse embate entre a Câmara e a Prefeitura, como é que fica a posição do vice-prefeito, o doutor Arilson? Ele está do lado da prefeita?
O doutor Arilson é um companheiro de grupo, é um companheiro de primeira hora, está ao lado da prefeita e eu tenho que ele faz parte da administração também, colaborando com a prefeita na área da saúde e sim, ele tem lealdade ao grupo e acreditamos que ele tenha também a resposta da prefeita sempre foi de lealdade a ele. Então, não tem nenhuma questão a ser analisada nesse conjunto. Agora, nessa votação da Câmara na semana passada, só para a gente encerrar, por um triz que a prefeita não foi afastada, faltou um único voto. Por que isso, secretário? Olha, o problema é o seguinte, a base da prefeita, os vereadores que foram eleitos junto com a prefeita, são 8 vereadores. Essa base continua com a prefeita. E somou mais o vereador Chico Curvo, que não foi eleito, que está hoje somando com ela, então, na base da prefeita. São 9 vereadores hoje que temos, né, dentro desse contexto. Isso é o suficiente para barrar qualquer situação onde exija 2/3 para as deliberações. Mas há um trabalho de interlocução, de articulação com a Câmara, mostrando a necessidade de que nós possamos atender o pacto por Várzea Grande que a prefeita propôs na primeira sessão da abertura do ano legislativo, quando ela foi à Câmara, ela propôs que pacto pela cidade. Estamos esperando que alguns vereadores evoluam no sentido de que nós possamos fazer, sim, brevemente, uma grande articulação por Várzea Grande. Secretário, obrigado pela presença, pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Esperar aí que essa crise termine logo. Sim, é o que nós esperamos, vai passar. A Várzea Grande sempre foi um laboratório de experiências políticas e essa vai ser mais uma das que nós vamos administrar. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado.